Maravilha. Bom adorarmos ao Senhor, amém? Você foi abençoado com esse momento de adoração, amém? Então, isso é só um pouquinho do que nós vamos experimentar no céu. No céu será eternamente. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está em casa, boa noite para você que está no trabalho, nos acompanhando pelas redes sociais. Nosso abraço, para você, nesse dia tão especial, aproveitando para parabenizar todos os papais, que Deus continue abençoando a sua vida nesse ministério e desafio de ser pai nesse tempo. E nós vamos nessa noite falar, a nossa temática mensal é servir, e o tema que nós vamos trabalhar hoje é antes de servir, filhos. Antes de servir, filhos. Somos filhos amados. Eu quero, então, orar com você. Sabe, por certo, talvez você chegou aqui e está começando a semana. E talvez você esteja preocupado com uma consulta médica, talvez você esteja preocupado com uma audiência, talvez você esteja preocupado com uma entrevista de emprego, talvez há uma inquietação dentro da sua alma, da nossa alma, que cada um tem a sua dificuldade ou necessidade. Nós, às vezes, ficamos inquietos, não é verdade? Mas eu quero te dar a boa notícia, que seja a sua inquietação, dificuldade ou ansiedade, Deus pode com todas elas, amém? Então não há melhores mãos para confiarmos esse momento, a nossa vida, para que nada possa atrapalhar a comunicação da mensagem, da palavra nesta noite, em que Ele, nesse dia, quer, de fato, ressaltar, consolidar que Ele é o nosso Pai. E que nós precisamos, de fato, usufruirmos dessa posição de filho. Então, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Você pode pôr a mão no seu coração, entregar seu coração, as suas emoções. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós estamos felizes porque estamos na Tua casa. E aqui é a casa do nosso Pai, do nosso Paizinho. E nós, como filhos amados, somos bem recebidos neste lugar, amados, acolhidos, abraçados. E é assim mesmo que nós queremos nos sentir, Pai, perto do Senhor. Nessa hora nós queremos, como filhos, entregar nas suas mãos todas as nossas preocupações, ansiedades. Nada disso vem atrapalhar a comunicação do Senhor com a gente. Cuida das nossas coisas. Cuida daquilo que preocupa-nos e, sobretudo, vai trabalhando e nos dando soluções do céu para nós. Abençoa-nos, que agora a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais sejam somente cativo à Tua voz. E que a palavra ministrada ao nosso coração, uma palavra, uma frase, uma sentença conclusiva possa encontrar a nossa vida, o nosso coração, fazer a gente mudar de comportamento, se esse comportamento te fere, te ofende, te entristece, para que a gente seja filho feliz, obediente ao Teu lado. Então fale ao nosso coração, porque antes de ser servos, nós queremos ser filhos. Assim oramos no nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Querido, eu quero te dizer que nós temos um Pai que nos fez, nos abençoou e nos quer perto dele. Obrigado. Deus nos fez, Deus nos abençoou e, sobretudo, quer a gente perto dele. Mas lá em Gênesis, onde tudo começou, Gênesis no capítulo 1, verso 26, Deus, o nosso Pai, Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Está lá escrito, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas depois disso, no verso 31, lá de Gênesis, vai dizer que Deus olha para tudo que Ele havia feito e disse que ficou
muito bom. Eu quero lhe desafiar e encorajar para que você possa procurar esse texto bíblico em Gênesis 1. Deus vai fazendo as coisas e vai olhando, dizendo assim, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Mas quando Ele faz a gente, o verso 31 diz, Deus viu tudo que havia feito e percebeu que havia ficado muito bom. E é exatamente por isso que somos, de fato, a coroa da criação. Porque somos imagem e semelhança desse Deus e Ele, de fato, como cantamos, Ele nos ama. Feita essa consideração, eu quero então lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14. É o texto que nós vamos usar para a nossa meditação e eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ler o texto que está projetado, você pode acompanhar, e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, palavra lida, nosso coração aberto, que ele seja uma terra fértil, e que a tua palavra seja uma semente a frutificar, frutos de santificação, salvação, de alegria, e possamos sair daqui no final desta celebração, declarando uns aos outros que foi bom estar neste lugar. Fale ao nosso coração, Senhor. Tira toda inquietação. Fale ao nosso coração. E eu te peço pela instrumentalidade do teu Espírito, usa a minha vida com poder e graça. Oramos no nome de Jesus. Amém. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta descreve a disciplina e as instruções necessárias para transformar um verdadeiro filho e ainda nos levar ao amadurecimento. Eu quero então pensar com você que nós não podemos nem devemos nos contentarmos de sermos apenas filhos, mas sermos filhos obedientes e maduros. A carta aos Efésios, exatamente, ela tem essa finalidade, amadurecer os crentes, equipar a igreja para viver esse tempo. Então, ela nos ensina, ela tem instruções necessárias para que eu e você sejamos filhos e filhos maduros. Olhando para o texto que nós lemos, eu quero pensar com você algumas coisas que nós vemos. Algumas coisas que o apóstolo Paulo queria muito que eu e você soubéssemos e vivêssemos sob o ponto de vista dessas verdades bíblicas. E a primeira coisa, um pai que nos escolhe como filhos. O verso 5, a NAA, ele diz: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Um pai que de fato nos escolhe como filho. Olha como você e eu somos importantes, hein? Como Deus, com
o poder, a graça, a majestade, a soberania que ele tem lá no céu, porque a palavra do Senhor, que ele está no soberano trono. E os anjos, serafins, querubins o adoram, santo, santo, santo é o seu nome. Um Deus santo que nos criou a sua imagem e semelhança. Um Deus santo que quer relacionamento com Ele. Ele nos escolheu, Ele nos fez. Sabe, como filhos, nós precisamos saber que somos escolhidos do Pai. Tem muita gente que está vivendo com a dificuldade de ver e reconhecer a paternidade em Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos entender, olhando para o verso 5, que Ele nos escolheu como filho. E eu não estou falando isso para te agradar, eu estou falando isso porque é uma palavra altamente bíblica. E isso deve alegrar o meu e o seu coração. A segunda coisa é que Ele nos escolhe e Ele nos abençoa. O texto vai dizer no verso 3, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O texto diz que Ele nos abençoou. O texto não diz que Ele ia ver. O texto não diz se você fizesse isso ou se fizesse aquilo. Ele diz que Ele, o Deus Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos estão nas regiões celestiais. São bênçãos espirituais. Elas são vistas com os olhos da fé. Elas são vividas com fé. E, de repente, você está perguntando, que bênçãos são essas? Se você ler todo o capítulo 1, você vai achar essas bênçãos, e as bênçãos são a bênção da eleição, somos eleitos, amados de Deus, somos adotados por Deus, somos alvo da graça dEle, temos o perdão dos nossos pecados nele. O texto diz que nós, quando cremos no Evangelho que nos salvou, Ele sela a gente com o Espírito Santo da promessa. E assim, a maior bênção que eu posso ver e a melhor das notícias que eu posso te dar é que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e a melhor, Ele nos deu herança que se chama céu. Quantos querem estar no céu quando Ele voltar? É isso. É claro que todos querem estar no céu com Ele. É a bênção, é a bênção principal, né? É a grande cereja do bolo, é algo extraordinário que Ele nos deu. Então, esse Pai que nos escolhe, e não apenas nos escolhe e deixa a gente, a Deus dará por aí, não, Ele nos escolhe e nos abençoa. Porque se Ele nos fez imagem e semelhança dEle, Ele tem compromisso com a gente, e o texto bíblico diz que Ele nos escolhe como filhos. Ele nos abençoa. E agora, eu quero te dizer que no verso 4, Ele tem expectativa a nosso respeito. Todo pai tem uma expectativa com o seu filho. E Deus, Ele diz aqui na sua palavra, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quem será, hein? Pensa aí. Para andar nessa correria louca que a gente anda por aí? Para só dar conta desse dia a dia, dos afazeres, da vida acadêmica, a sua vida corporativa, para você comprar e vender, para só angariar? Será que é só para isso? Ele nos abençoou e a expectativa dele, segundo o texto, vai dizer para sermos santos, sem culpa diante dele, em amor. O texto vai dizer
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Opa, ele quer a gente na presença dele, não se esqueça disso. Não se esqueça que Deus nos quer junto a ele. Um pai que tem expectativa a nosso respeito, santos e irrepreensíveis. Ah, pastor, esse negócio de santidade, calma. Calma. Ele está dizendo que ele deseja que nós venhamos viver uma vida de santidade. E a santidade é vivida através da palavra, através da oração, através da comunhão com ele. E Hebreus 12, 14, ele diz assim: busque a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como faz sentido? Porque ele quer nos santos. Porque, de repente, quando eu comecei a mostrar o texto bíblico, eu disse: por que é que Deus me quer santo? Porque um Deus santo se relaciona com gente santa ou que está procurando uma vida de santidade. Você pode dizer amém? Faz sentido. Um Deus santo que se relaciona com gente santa ou gente que está buscando uma vida de santidade. E ele diz: busque a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Seja santo. Deus quer se revelar a você. Aliás, a expectativa dele é que você seja e tenha alguns atributos que ele tem, porque ele te fez imagem e semelhança de Deus, dele. Para quê? Para projetarmos alguns atributos dele na nossa vida. Um pai que tem expectativa a nosso respeito. E a primeira expectativa, ele quer que eu e você sejamos santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ei, não deixa para ser santo lá no céu. É necessário ser santo aqui, para carimbar o passaporte e aí viver com esse Deus santo eternamente. Aleluia. Ele quer também que a gente seja irrepreensível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai dizer que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Olha a santidade aí de novo. Qual é o contexto da primeira carta de Tessalonicenses? O povo já estava esperando a volta de Jesus, que o próprio Deus de paz o santifique por completo. Nada de fora. Ei, nada de fora. Deus te quer por inteiro. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele nos quer santos e irrepreensíveis, porque são duas características que vão abrir a porta quando ele voltar com poder e graça e vai nos olhar e vai ver santos e irrepreensíveis. São pré-requisitos para que eu e você venhamos encontrar com ele. Agora, é importante saber também que para vivermos isso e tomarmos posse da nossa herança que é o céu, nós precisamos uma coisa muito importante: ouvir e crer na palavra da verdade. O texto que nós lemos, Efésios capítulo 1, verso 13, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você pode dar um glória a Deus? Eu e você, quando nós olhamos para Jesus e entendemos e reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador, Cristo, o Espírito Santo sela a gente. E ter esse selo é importante, porque você imagina, Ele nos abençoou nas regiões celestiais. E há uma guerra espiritual que às vezes a gente nem vê. Anjos e demônios estão brigando às vezes ali por nós. E se eu e você temos uma marca da promessa, quando o inferno vai mexer com a gente, vai assim: não mexe não, porque esse aí é ungido do Senhor. Glória a Deus. Nos protege. Então eu e você
precisamos ouvir e crer na palavra da verdade, para que tenhamos o selo do Espírito Santo, é o que a palavra diz. Mas sabe, enquanto estava estudando esse texto, Deus falou ao meu coração que nem sempre é muito fácil ouvirmos a palavra e crer. Como assim, pastor? Mateus 13. Mateus 13. Quem está falando é Jesus. Nós estamos no meio da parábola do semeador. Mateus 13, 14 a 19, palavra de Jesus. Diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, se entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus diz assim: mas felizes são os olhos de vocês. Jesus está falando por uma multidão e para os discípulos. Ele diz: mas felizes, bem-aventurados são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Meu Deus, quantas pessoas ouvem a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, mas deixam para amanhã. Acha que Jesus é apenas um cara legal, que esse negócio de reconhecê-lo como Senhor e Salvador não é necessário. Entendem um conceito no senso comum e que biblicamente não se harmoniza. Há algumas pessoas que falam, todos são filhos de Deus. Não, todos segundo a palavra, todos são criaturas de Deus. Somos filhos em Jesus. Você pode dizer amém? É o que a palavra confere. Somos filhos em Jesus. Essas pessoas estavam vindo do próprio Jesus. Elas ouviram, mas não entenderam. Vai dizer que o coração deles eram duros, coração duro. Sabe, às vezes o nosso coração também é igual do povo que conseguiu até enxergar Jesus, que conseguiu até ver Jesus, que conseguiu até andar com Jesus, mas nem todos acenaram para Jesus reconhecendo como Senhor e Salvador. Nós estamos vivendo nesse tempo, muitas pessoas até ouvem, até acham legal frequentar uma igreja evangélica. Ouvem, mas não creem. Em algum momento, o inimigo das nossas almas rouba do nosso coração. Ou às vezes nós estamos tão ocupados ou tão distraídos, e essa mensagem ela está, sobretudo, sendo ministrada, sendo pregada, sendo anunciada. Nunca se falou tanto de Jesus, mas nunca se rejeitou tanto do seu amor. Procrastinando ou condicionando sempre o amanhã. Um amanhã que não está na minha mão e nem na sua mão. Aliás, alguém já disse que há 2 dias no ano que eu e você não podemos fazer nada. O ontem e o amanhã. Nós precisamos viver de uma forma muito intensa o presente. Porque o presente, de fato, é um verdadeiro presente para nós, e nós estamos aqui hoje, desfrutando desse presente, entendendo que, além de servos, filhos. Quando eu e você ouvimos
a palavra da verdade, o evangelho que o salvou, o texto vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu quero te dizer que quando eu e você conseguimos ouvir a voz do Mestre, conseguimos acenar para Ele como único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos um movimento, nós nos movimentamos na direção da paternidade de Deus e nós abraçamos o nosso Pai e somos acolhidos como filho. Glória a Deus! Aleluia! Mas, pastor, o que acontece nesse momento? O texto vai dizer, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. 3 coisas importantes acontecem aqui. A primeira coisa é segurança. E o que Jesus falou sobre a segurança da salvação? João 10, 28, coloca aí, ele diz assim: eu lhe dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Você pode dar um glória a Deus? Jesus está ministrando ao povo, dizendo que Ele é o pastor das ovelhas. Então, quando há um selo do Espírito Santo, o inimigo das nossas almas não pode roubar. Logo, nós temos segurança nos braços do nosso Pai. Oh, glória! Nós temos também identidade de filho. Quando nós reconhecemos, quando nós ouvimos e cremos, damos crédito na palavra de Jesus, nós somos selados e agora nós temos a identidade de filho. E como filhos, nós temos herança no céu. Dá um glória a Deus aí. E, sobretudo, nós temos garantia. Diz que, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, que é o penhor da nossa herança. Quem garante o céu é o Senhor Jesus. Quem garante o céu é Ele. Ele nos comprou lá naquela cruz. A garantia é dele. O nosso papel é perseverar. Aliás, Tiago, capítulo 1, verso 12, vai dizer, vamos ler todos juntos, vamos lá? Bem-aventurado o homem onde estão aqueles que amam ao Senhor Jesus? Isso, somos nós que estamos aqui. Às vezes a gente dá uma bobeada, mas nós amamos o Senhor. Ele diz, bem-aventurado, feliz é o homem que persevera na provação. Aí vai ter provação, vai ter vento contrário, vai ter pressão, vai ter dificuldade para você voltar. Agora, ele vai dizer, depois da provação receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Continue a amar ao Senhor. Continue a amar ao Senhor. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e Ele vai para o céu, e Ele prepara um lugar. Eu te disse que Jesus nos escolheu, nos abençoou e quer que eu e você venhamos estar com Ele. Vamos ver se isso é verdade? Em João, capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus está dizendo, nesse momento do Evangelho de João, Jesus acaba de comunicar aos discípulos que ele estava indo embora, que ele estava muito perto da cruz, que ele ia para o céu, e olha o que ele fala, ele diz que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele quer que a gente esteja com Ele no céu. Oh, aleluia! É isso que Ele deseja. Ele foi preparar morada no céu para mim e para você. Que coisa linda, que amor lindo. Ele diz, não se perturbe o coração de vocês. Ei, não perturbe o coração, não. Pastor, eu sei.
muitas pressões, muitas dificuldades. Mas ele está dizendo, não se perturbe o coração de vocês, creia em Deus, creia de novo, creia, importante. Creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos aí. É uma casa linda lá no céu. Para quem não sabe, em Apocalipse diz que lá na casa de papai vai ter rua de ouro. Dá um glória a Deus aí. E aí ele diz, eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que você esteja onde eu estiver. E aí faz todo sentido, porque lá na carta aos Efésios está dizendo que ele nos abençoou, que ele nos escolheu, que ele preparou casa para nós. Por essa razão, de céu e das pressões dessa vida e do pecado que tão de perto nos rodeia, é que Paulo escreve, mas ele não só escreve, mas ele ora. Como assim, pastor? Eu li até o verso 14, mas eu quero agora lhe convidar a me acompanhar em Efésios capítulo 1, de 15 a 19. Olha o que o texto diz. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí Paulo, no verso 18, ele diz, eu oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco e os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Você pode dar um glória a Deus aí. Paulo, ele escreve e ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Muitas pessoas estão com os olhos embaçados, com os olhos que não conseguem ver a divindade de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus. Paulo, ele está dizendo para os irmãos em Éfeso e dizendo aos irmãos na igreja de Itaboraí, para esse tempo, eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados. Será que essa pode ser uma oração sua? Senhor, eu não tenho visto as coisas muito claras. Aliás, Senhor, eu estou muito distraído. Aliás, eu tenho dificuldade de ver o mundo espiritual. Aliás, eu tenho pensado um pouco nesse céu, nessas coisas de ser filho, porque eu tenho andado muito ocupado e eu penso as coisas nessa terra, os tesouros desse tempo e as performances, porque nós estamos vivendo e vivemos nessa sociedade capitalista, uma sociedade difícil, uma sociedade de performance, uma sociedade em que ter é melhor do que ser. E aí a gente chega na igreja e lê o texto bíblico, e o texto bíblico sempre, como o evangelho todo, o cristianismo, ele sempre fala que a gente seria melhor ser do que ter. E nós vivemos nessa confusão. Ou pelo menos nessa dicotomia de pensamento. Será que ser é melhor do que ter mesmo? Ou ter é melhor do que ser? Essa noite, eu posso contemplar pelos olhos da fé que nosso Pai, o nosso Deus, está também desejoso que os nossos olhos sejam ampliados. E assim nós, seus filhos, tomarmos posse da nossa herança para a qual Ele nos chamou. Sabe, em síntese, concluindo, eu quero te dizer, Ele nos escolheu. Ele nos abençoou. Ele tem expectativa a nosso respeito, de sermos santos até que Ele volte. Ele deseja nos encontrar como filhos obedientes e irrepreensíveis. Porque uma coisa que não podemos perder de vista é que Ele foi preparar um lugar e quer a gente
juntinho dele. Eu quero pensar com você que muitas pessoas, sob o ponto de vista da paternidade de Deus, têm vivido como filho órfão de pai vivo. Deus, Ele olha para a gente, eu fico pensando, Deus olhando para aquele ser humano que Ele criou, imagem e semelhança dele, e que não conta com Ele, não pede ajuda dele, não reconhece que o filho dele desceu da sua glória e comprou a minha vida e a sua vida. E aí Deus fica olhando assim, esse meu filho está órfão de pai vivo, porque eu estou no comando de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia. O texto bíblico diz que Deus está no comando de todas as coisas. Jesus está à direita dele, como nosso advogado fiel. Você pode dar um glória a Deus? Graças a Deus que temos Jesus como nosso advogado fiel. Mas sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, para você não viver como órfão de pai vivo. Deus quer que você se aproxime dele. Deus deseja intimidade. Deus deseja que os seus olhos se abram e que, de fato, eu e você tenhamos condições de viver todas essas coisas que Ele nos deu. Filhos, bênçãos e viver a expectativa que Ele tem a nosso respeito. Bom, eu quero te dizer que há um céu para a gente morar. E Ele, Jesus disse, eu fui preparar esse lugar para mim e para você. Bom, eu não abro mão de estar lá. Tomara que você não abra mão também. Mas há uma decisão que a gente precisa tomar. Porque, sabe aquele texto que eu li quando Jesus estava terminando de explicar a parábola do semeador? De repente você pode falar assim, como é que aquele povo lá atrás, que andou com Jesus, que viu Jesus, ouviram e não creram? Como é que você tem ouvido e não está crendo? Somos iguais, não mudamos em nada. Mas quando decidimos ao lado do Senhor Jesus, aí tomamos posse da herança que está preparada para mim e para você. Mas para isso, Paulo disse, eu oro para vocês. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Talvez hoje o Espírito Santo está jogando luz no seu coração para o descortinar da graça de Jesus, do amor de Jesus, de algo precioso. E Ele está dizendo, ei filho, eu estou aqui. Você precisa contar mais comigo. Nós vamos cantar uma canção, mas eu queria que você pensasse. Que decisão você pode tomar hoje? Aos crentes que estão aqui, vamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes. A você que veio nos visitar, veio nos ver, veio cultuar com a gente e ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, quem sabe o Espírito Santo está, sobretudo, abrindo seus olhos espirituais. Nós falamos de segurança, identidade de filho e garantia. Eu quero te provocar na melhor aplicação dessa pergunta. Se você fechasse os seus olhos agora e abrisse na eternidade, aonde que você abriria? No céu ou na perdição eterna? Ah, pastor, uma outra colocação. Há um filme, e de vez em quando eu falo isso aqui, porque eu gosto dessa proposição. O gladiador,
O seu protagonista, ele diz assim, uma frase: o que se decide em vida ecoa na eternidade. É o que você vai decidir nesse tempo, que chamamos de presente. Porque você não decide no ontem nem no amanhã, você decide hoje. Vai ecoar, vai reverberar para a eternidade. Eu e você estamos diante de uma excelente oportunidade para abraçar as bênçãos e a condição de filho. Cantemos ao Senhor, depois a gente ora em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos diante de um culto que nós estamos trabalhando a paternidade de Deus. Servo, antes de servo, filhos. Antes de você trabalhar na igreja, antes de você servir ao Senhor, Ele quer e deseja que nós venhamos nos sentirmos e termos o status de filhos, filhos amados. Porque Ele nos criou em mais semelhança dEle. Ele nos escolheu, nos abençoou e tem expectativa que a gente possa viver uma vida de santidade, porque Ele quer um relacionamento com a gente. E há um céu para a gente morar. E sabe, Ele foi lá preparar um lugar para nós. E Ele deseja muito que você possa de fato olhar para essas promessas e não deixar que os ventos contrários, as pressões desse tempo, possam fazer você desistir ou talvez não conseguir enxergar. Porque os homens do passado tiveram dificuldade de ouvir e crer. De ouvir. E nessa noite, eu e você temos a oportunidade de ouvir, crer e, sobretudo, decidir o nosso futuro. Então, nessa noite, talvez você chegou aqui com o sentimento de que você estava remando sozinho, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm se sentido só na caminhada. Pessoas que moram com famílias, pessoas que andam cercados de gente, mas estão se sentindo sozinhos. Porque, de fato, quando nós não temos essa relação com o nosso Pai maior, há um vazio. E esse vazio pode ser preenchido hoje. Nós vamos orar pela igreja para que nós venhamos continuar firmes e constantes, abundante no propósito de sermos filhos e não abrir mão do colo de papai, da casa de papai e estarmos sempre com Ele. E você também pode fazer parte disso. Você precisa estar aqui como casa do Senhor. Você precisa ter irmãos no Senhor. E quem sabe você pode decidir isso esta noite e agora. Antes de orar pela igreja, eu quero franquear essa oportunidade. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, talvez você chegou aqui já decidido, talvez você chegou aqui já entendendo que você precisava tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, ou durante a mensagem isso foi construído no seu coração e agora você está assim, não, essa casa é minha, esse lugar ao lado dos meus irmãos também é meu, essa condição, esse selo que me garante segurança, identidade de filho e herança, eu também quero. Se você deseja todas essas promessas que são dadas através da palavra, eu quero então te conhecer e quem sabe orar por você a partir de uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, é só você levantar uma das suas mãos e eu oro com você. Alguém que nesta noite entendeu, pastor, eu entendi, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém que gostaria nesta noite assim, pastor, eu entendi, eu quero muito esse Jesus. Eu quero muito esse desejo, essa condição de filho amado. Eu quero. Ali, ó, tá aqui, ó. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.
estou até o fim. Eu sou quem descansou, escolhido, perdoado. Eu sou quem descansou. Tu estou até o fim. Eu sou quem descansou. A Milena está entregando a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Aqui está a mamãe, ela é do projeto do Karatê, não é isso? Que benção, que decisão linda você tomou, viu, Milena? Nós vamos orar. Que coragem, né, de romper toda essa igreja e vir aqui. Talvez você que aí tá falando assim, puxa, eu preciso ir lá, hein? Milena foi e eu preciso tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Nessa noite, entendendo, eu quero essa condição de filho, eu quero ser amado do Pai. Será que você gostaria de entregar a sua vida a Jesus e tomar posse de todas essas promessas que Cristo tem para a nossa vida? Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de estar aqui junto com a Milena, né? Essa família aqui? Há mais alguém? Nós vamos terminar esse momento. Esse é um momento muito especial para você. É uma oportunidade de ouro para você entregar a sua vida a Jesus e fazer como uma pequena Milena, tomando posse das promessas do Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Só levantar uma das suas mãos, eu oro com você. Alguém? Há mais alguém? Então nós vamos orar agradecendo a vida da Milena. Você pode estender as suas mãos aqui, que a Milena seja uma grande mulher do Senhor, seja uma bênção. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto lindo que nós estamos vivendo. E nessa hora nós estamos aqui para colocar Milena na palma das tuas mãos. Como a palavra que foi ministrada, sela a decisão com o teu Espírito Santo, que ela nunca mais olhe para trás. E sobretudo, eu quero, de forma profética, o testemunho de Milena vai ganhar toda a sua família. O testemunho de Milena vai ser uma bênção. Que aonde Milena passar, que ela possa deixar um rastro da tua glória. Desenvolve a tua filha no discipulado, que ela seja uma bênção. Nós queremos também orar pela igreja. Oramos pela igreja, pela nossa condição de filhos amados. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor se interessa por nós. Se o Senhor tem expectativa de sermos santos e irrepreensíveis, aqui estamos nós, com o compromisso de vivermos uma vida de santidade, até que o Senhor volte, que o Senhor nos encontre santos e irrepreensíveis para a glória do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém